Olá pessoal do segundo ano, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais uma vez para uma aula de arte. A gente já abordou os capítulos anteriores, que tratava mais especificamente do modernismo do Brasil. E agora no módulo 9, a aula 1, a gente vai começar a abordar esse módulo que trata basicamente das tendências artísticas pós-1950. Nas últimas aulas a gente viu alguns movimentos artísticos anterior a esse momento, portanto, da primeira metade do século XX. A gente viu que esses movimentos chamados de vanguardas, vanguardas europeias, eles influenciaram também o Brasil, e aí, nas últimas aulas, a gente viu justamente isso, como o modernismo, tanto na arquitetura, quanto na pintura, quanto na música, chegaram no Brasil e se desenvolveram no Brasil a partir de 1922, a partir da Semana de Arte Moderna, que foi o marco, digamos assim, da abertura da arte moderna para o Brasil. Agora a gente vai ver um pouco de como é a arte a partir de 1950, porque o contexto mundial muda totalmente. O primeiro aspecto que a gente tem nesse século XX é a ascensão dos Estados Unidos como potência econômica e mundial, cultural, tecnológica, a partir do começo do século XX, a partir principalmente da Primeira Guerra Mundial. A gente viu já um pouco desse movimento, existe ali a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos eles se fortalecem durante a Primeira Guerra Mundial porque os europeus precisam muito da produção estadunidense, enfim. Na Segunda Guerra Mundial isso cresce mais ainda, mas a gente vai ver isso já já. Então, a gente tem a mudança, portanto, de centro artístico da França para os Estados Unidos. A gente viu aí nas últimas aulas como a França era o centro, e mais especificamente Paris, na França, era o centro artístico cultural. A gente viu a Belle Époque, que se desenvolveu principalmente na França e na Inglaterra. A gente viu aí como essa nova sociedade gerou aí novos movimentos artísticos, enfim. Só que agora, com a ascensão dos Estados Unidos como potência econômica, a gente vai ter uma mudança de Paris para os Estados Unidos, e mais especificamente para Nova York. Então a gente tem uma mudança total aí, não só de centro artístico e econômico, a gente tem uma mudança também no contexto da linguagem, o inglês passa a ser mais importante, a gente já discutiu isso aqui. E isso também impacta a arte, porque agora quem vai ditar as regras da arte são os estadunidenses. Bem, tem a Segunda Guerra Mundial também, ali, como a gente sabe, a partir de 1939 até 1945, uma guerra muito pior e muito maior do que a Primeira Guerra Mundial, que envolve muito mais países e que, portanto, também impacta a arte, porque num contexto de guerra mundial, num contexto de muita morte, de bomba atômica, a gente sabe que teve, os artistas, e não só os artistas, a sociedade de uma forma geral, perde um pouco a esperança na humanidade, perde um pouco a esperança no ser humano. E frente a tanta tristeza, a tanta morte, enfim, e a guerra. E aí isso também impacta o movimento artístico, que vai cada vez mais se afastar das tradições artísticas e desenvolver um novo estilo artístico. E por último, a gente tem, depois da Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria, polarização ali entre os Estados Unidos, representante do capitalismo, e a União Soviética, representante do comunismo, que vai gerar várias outras guerras aí ao longo do planeta, como a Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã, enfim. A gente tem uma polarização ideológica muito grande e, consequentemente, isso também impacta a arte, porque cada bloco econômico, o bloco comunista e o capitalista, eles veem a arte de forma diferente. Bem, o movimento que a gente vai ver hoje especificamente é o expressionismo abstrato. Esse movimento ele é inspirado pelas artes antifigurativas como o cubismo, o expressionismo, o surrealismo,
inaugura o que nós chamamos de arte contemporânea. Anterior a ele, a gente tem o que nós chamamos de arte moderna. Bem, por que ele é inspirado pelas artes antifigurativas? As artes figurativas, como a gente viu, elas representam objetos semelhantes na realidade. As artes antifigurativas, elas representam objetos que muitas vezes a gente encontra, ao olhar para uma tela, por exemplo, a gente encontra um objeto semelhante na realidade. Mas ela desfigura de tal forma o objeto que se torna antifigura. Então, antifigurativo é justamente essa tendência artística de não mais representar as figuras tal como elas estão na realidade. A gente vê um pouco disso também. Bem, esse movimento artístico tem como centro agora Nova York, não mais Paris, na França. E ele busca se libertar das artes figurativas, adotando uma postura de total liberdade do artista frente à obra. A gente já viu alguns movimentos nesse sentido, como o abstracionismo, mas aqui a gente vai ter um movimento de libertação ainda maior, digamos assim, do artista, porque novas técnicas, inclusive de produzir arte, vão surgir. Bem, e a ideia por trás disso, a ideia por trás dessa liberdade, é deixar o inconsciente transparecer na pintura. A gente já viu no surrealismo que esse movimento, o surrealismo, deixava transparecer nas pinturas o inconsciente, modificava ali os objetos, por isso o nome é surrealismo. Só que esse movimento, o expressionismo abstrato, vai além disso, porque além de tentar representar o inconsciente e a liberdade da mente do artista, vai ser também um movimento que não vai representar o objeto na realidade, diferente do surrealismo, que representava objetos da realidade. E o primeiro representante, principal artista desse movimento, expressionismo abstrato, é o Jackson Pollock. Jackson Pollock, ele inaugura uma forma de pintar totalmente diferente, que é chamado de dripping, que é ele bota a tela no chão e aí ele, como a gente vê nessa imagem aqui, ele tem a total liberdade aí para utilizar a tinta da forma como ele quer. E aí abarcando aí todas as áreas da tela. E com isso ele estaria deixando, digamos assim, totalmente as artes figurativas, como a gente vê a tela aqui do lado esquerdo, do lado direito. E aí a ideia por trás disso é justamente deixar fluir o próprio inconsciente. A ideia aqui não é representar qualquer objeto na realidade. A gente não tem aqui, se a gente olhar para essa tela, um objeto na realidade. Obviamente não. Isso aqui é a fluidez do inconsciente do artista. Essa ideia de arte, muito mais complexa de entender, vai ser motivo de grande discussão, obviamente. Mas é um movimento que, por mais que tenha essa discussão, ele se estabeleceu. Outro artista é o Willem de Kooning, que ele pinta aqui essa mulher 1, que é chamada a pintura. Bem, diferente um pouco ali do artista anterior, a gente tem aqui no de Kooning uma espécie de antifiguratismo. Uma espécie de antifiguratismo porque a gente observando essa pintura, a gente percebe que, e pelo próprio nome da pintura, tenta representar uma mulher. Só que aí ela está totalmente desfigurada. Totalmente, não tem como a gente determinar aqui que ela é uma figura realista, não, de forma alguma. E as características do Willem de Kooning são o figurativo abstrato, o biomórfico, que significa justamente transparecer a forma humana nas pinturas, só que de forma totalmente desfigurada, como nesse caso, e a sugestão. Então aqui, por mais que a gente tenha uma ideia do que seja uma mulher, ele deixa o sugestivo,
porque a figura ela tá desfigurada de tal forma que pode parecer uma coisa e outra. Bem, por último a gente tem o Mark Rothko, que ele pinta essa daqui, essa obra chamada Orange and Yellow. A gente está vendo aqui 3 movimentos do expressionismo abstrato, totalmente diferentes. A gente viu lá o de Kooning, né? A gente viu aqui o de Kooning e a gente viu o Pollock. São pinturas totalmente diferentes. O Orange and Yellow também é totalmente diferente. É um abstracionismo totalmente diferente. A ideia aqui não é deixar fluir, digamos assim, como lá no Pollock, o inconsciente do artista. A ideia aqui é simplificar a obra de tal maneira, e mais que isso, fazer com que a importância da obra não seja a pintura em si, não seja os aspectos técnicos da pintura. Porque se a gente for levar em consideração aqui a tecnicidade, a tecnicidade que o artista utilizou, praticamente não tem. Tem sim uma técnica, só que ela não é tão complexa como as obras figurativas, por exemplo. A ideia aqui é que a pessoa ela tem uma experiência totalmente diferente quando ela está em frente a um quadro como esse. Um quadro que é enorme, que quando você está na frente dele, ele pega praticamente todo o seu campo de visão. E aí a ideia disso é ter uma experiência artística diferente. Bem, esses foram os movimentos artísticos, umas 3 ramificações do abstracionismo, do expressionismo abstrato. Agora a gente vai ver, fazendo uma pequena regressão aí na história da arte, a gente vai ver um pouco do desenvolvimento da arte até aqui, até o expressionismo, que inaugura o que nós chamamos aqui de arte contemporânea. Então, na antiguidade, a gente tem, rapidamente, a pintura figurativa, que representa que representa objetos na realidade, uma mulher, um homem, enfim, o mar. A gente tem uma preocupação com a perfeição dessa realidade, né? A gente tem um realismo, a tentativa de expressar justamente aquilo que está se vendo. Depois a gente tem o começo do que nós chamamos de arte moderna, que começa a romper totalmente com isso. E aos poucos a gente vai ver que vai rompendo de certa forma que chega até o expressionismo abstrato. Aqui a gente tem uma pintura expressionista do final do século XIX, do Manet, que inaugura praticamente assim o movimento expressionista. O expressionismo já rompia com os padrões estéticos tradicionais porque não tentava representar de forma realística os objetos. A gente tem aqui a liberdade do artista em pincelar a imagem. Depois do expressionismo, a gente tem, depois do impressionismo, a gente tem o expressionismo, que é diferente, que é caracterizado principalmente por essa figura, por essa pintura aqui do Edvard Munch, que se chama O Grito. Aqui a gente já tem um movimento influenciado pelo expressionismo, mas que começa a desfigurar a imagem de forma que a gente sabe que aqui pode ser uma pessoa aqui no centro da imagem. Mas a pintura está desfigurada de tanta forma, de forma tão forte, que a gente tem uma perda de figuração. A gente não está preocupado aqui com a realidade. E a intenção disso, do expressionismo, é justamente deixar a expressão muito mais forte do que a impressão, diferente dos impressionistas. Depois a gente tem o cubismo, que é representado principalmente pelo Pablo Picasso. Isso é uma pintura dele. Aqui a gente tem, mais uma vez, um movimento influenciado ali pelos impressionistas e pelos expressionistas,
que desfigura mais uma vez a realidade de tal forma, e aqui é o que nós chamamos de arte antifigurativa, de tal forma que se chama uma antifigura. Depois a gente tem o de Kooning. Então percebam a mudança extremamente grande e rápida que acontece nesse pequeno meio tempo, do final do século XIX, do expressionismo, para agora, na metade do século XX, com o de Kooning, que a gente tem uma desfiguração muito maior do objeto. Aqui ainda dá para saber, ainda tem uma preocupação muito grande estética com a pintura. Aqui não tem mais isso. E, por último, a gente chega no abstracionismo. A gente já viu o começo do abstracionismo nessa obra aqui do lado esquerdo, e hoje a gente viu o expressionismo abstrato, que é o ápice desse movimento de abstração aqui do lado direito. Então a gente tem uma mudança na arte extremamente grande em um curto período de tempo, do final do século XIX para metade do século XX. É isso, pessoal. Bons estudos. Na descrição vou deixar outras aulas e outros materiais. E até a próxima aula. Tchau!